Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Conceição. Sextou, mais uma semana que voou, né gente? Essa semana um pouco mais curta, feriado, muita coisa aconteceu, muita informação. Daí o tempo passou rápido que nós nem conseguimos ver, não é mesmo? Desejo para você e para toda a sua família um excelente dia, um dia de muita paz, muita luz e muita esperança também. Um final de semana extraordinário para você e para todos os seus. Nessa manhã eu venho trazer as últimas notícias e as últimas atualizações sobre o auxílio emergencial, sobre o Bolsa Família, sobre o novo programa social Auxílio Brasil e sobre uma declaração do presidente Jair Bolsonaro à nação brasileira. Bolsonaro pede desculpas, veja o que disse o presidente. Antes de irmos para as informações, eu conto com a sua ajuda para que você curta esse vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita e também não esqueça de registrar aqui embaixo os seus comentários e também a sua opinião com relação ao conteúdo desse vídeo. Sem mais enrolação, bora lá para as informações, começando com os saques liberados no dia de hoje. Hoje tem pagamento liberado para os nascidos, para as nascidas do mês de junho, ok? Então você que é nascido, você que é nascida em junho e não realizou o saque da sua quinta parcela do auxílio emergencial, hoje você poderá fazer isso em uma das agências da Caixa Econômica Federal. Beleza? Agora vamos ao pedido de desculpas do Bolsonaro, a uma declaração que ele trouxe à nação brasileira e depois eu trago mais informações a respeito do novo programa social, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou a respeito de alguns assuntos relacionados ao novo programa social. Mas antes, vamos lá para a declaração do Bolsonaro, gente. No dia 7, vocês acompanharam aí, né? Diversas manifestações pelo país e o Bolsonaro fez declarações surpreendentes, né? Como vocês sabem, há um conflito muito grande entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, ou seja, entre o Bolsonaro e o STF. O Bolsonaro desceu o rei no STF, vocês viram aí, né? Eu trouxe aqui para vocês em primeira mão esse conteúdo e vocês devem ter visto isso em diversos jornais porque isso movimentou o país. Mas Bolsonaro me parece que voltou atrás, né, gente? E ele pensou no que falou e falou, putz, desculpem a expressão, mas vocês sabem o que eu quis dizer, né? Fiz uma coisinha errada aqui, então eu vou me manifestar pedindo desculpas e é uma declaração, uma nota oficial do presidente da República divulgada no dia de ontem. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você ter acesso na íntegra, mas eu vou ler aqui, ó, declaração à nação. No instante em que o país se encontra dividido entre as instituições, é meu dever como presidente da República vir a público para dizer: Bolsonaro, nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Sei que boa parte dessas divergências decorre de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorrem do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário, trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil. Deus, pátria, família, Jair Bolsonaro, presidente da República. O que vocês acharam dessa declaração do Bolsonaro, né? Ele percebeu que fez uma coisa muito errada, né, gente? Muito embora, né, o calor da emoção, mas como presidente da República, né, tem que ter essa sensibilidade, né, da repercussão que toma ao que você diz, né? Quanto mais poder, mais responsabilidade. E hoje a principal autoridade do nosso país, pelo menos aqui, né, terrenamente e politicamente falando, é o presidente Jair Bolsonaro. Então ele às vezes
não é de hoje, né, que ele não pondera o que ele diz muitas coisas sem pensar, e foi mais uma fala, mais uma declaração infeliz que ele deu lá a respeito do STF, enfim. Então, nós esperamos que de fato essa questão se resolva. Por quê, gente? Porque esse impasse pode impedir o novo programa social, essa é a verdade. Esse impasse entre Bolsonaro e STF, né, pode obstar o novo programa social. Pode ser um obstáculo muito grande, pode ser um óbice para que venha o Auxílio Brasil após o fim do auxílio emergencial. Por quê? Para o financiamento do programa, o governo diz que a única saída é o parcelamento dos precatórios. E via legislativa, via poder legislativo, como por exemplo Câmara dos Deputados, Senado Federal, a coisa está mais complicada. Já vocês vão ver o que disse o Arthur Lira. Não está descartada essa opção, ok? Do parcelamento dos precatórios, da PEC ser votada no Congresso Nacional. Mas o caminho mais curto seria um acordo entre o poder executivo, né, Bolsonaro, os ministérios, enfim, e o poder judiciário. Mas com essa briga toda, com esse atrito, pode ser que o programa social seja aí adiado, enfim. Por isso que nós estamos lutando e muito pela prorrogação do auxílio emergencial e continuamos com a nossa hashtag aqui, hashtag auxílio até dezembro. Vamos até o fim para que a população brasileira possa ter um amparo nessa reta final de ano, que ainda, né, se trata de um momento pandêmico. Beleza, gente? Vamos falar sobre o novo programa social. Diante dessa situação que eu trouxe para vocês, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se manifestou. Falou a respeito dessa questão do atrito entre os poderes e também a respeito das pautas da Câmara dos Deputados durante esses próximos dias, sobretudo essa questão da votação da PEC, que é um instrumento que vai permitir, né, o parcelamento dos precatórios e a implantação do novo programa social com um novo valor. Veja o que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira. Olha só. E algumas críticas foram feitas com relação à reforma do imposto de renda. Olha que isso é um tema muito sensível. Nós não sairíamos nunca com um tema desse com unanimidades. É uma reforma que ela foi feita no conceito certo. Está o Senado com a sua capacidade de casa revisora para discutir o tema com sobriedade, com isenção, para que se puder aprimorar, se tiver alguma coisa que possa realmente aprimorar o texto, que aprimore, a Câmara saberá reconhecer, saberá votar. Algumas correções podem ser e devem ser feitas, se for o caso, mas eu penso que a discussão foi ampla e era um tema que era bastante sensível, se procurou um conceito médio, que era desonerar as empresas, pagar menos imposto quem ganha menos e realmente se onerar quem ganha mais, e no Brasil sempre paga muito pouco ou nada. Ela está andando normalmente na casa, não no prazo que o governo queria, que era o prazo do orçamento, mas o orçamento já previu os precatórios, não é? Ela deve ter sua aprovação na CCJ e vai seguir para a comissão especial, no ramo, o ritmo normal. Nós esperamos, e esse assunto se obstaculou um pouco pelas falas do 7 de setembro, né? Todos nós sabemos o quanto isso causou. Nós estávamos numa boa construção com o STF para que o CNJ pudesse, junto com o Parlamento, regular essa questão dos precatórios, que eu reputo uma das mais importantes do Brasil hoje. Qualquer saída que apareça como milagrosa nesse momento, ela não será digna de se observar com retidão. Por quê? Porque muitas saídas estão entendendo e atendendo alguns interesses que não estão claros nessa questão de precatório. Então nós não podemos simplesmente refutar o teto para precatório e aplicar o teto para um auxílio emergencial ou um programa novo. Não seria justo. Então, já que nós temos a regra do teto, que precisamos de reformas ainda para completar o tripé da regra do teto de gastos, é um assunto que a gente vai ter que continuar debatendo e a PEC pode ser uma saída. Com relação a outras discussões, sempre é bom voltar à discussão que o Congresso poderia fazer com relação a teto, que tanta gente reclama, é de se discutir de novo a desindexação e desoneração do orçamento. Então, enquanto esse assunto não for tratado com muito debate, com vontade de mudar esse jogo no Congresso Nacional, nós vamos ficar reféns dessas leis que impõem realmente dificuldades tanto de investimentos quanto de teto de gastos.